Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos, quinta-feira, 12 de setembro. Vamos aos destaques da edição de hoje. Flagrante de ladrão de galinha. Ainda existe esse tipo de crime pelo interior do estado. Em seguida, você vai saber onde. Em Porto Alegre, um crime bem mais grave. Tráfico internacional de drogas. Desta vez, a mulher argentina foi presa com 13 quilos de comprimidos numa mala. O golpe da casa própria, a empresa investigada por ficar com o dinheiro dos clientes e não entregar casas, interrompe as atividades. A nossa equipe esteve hoje nos endereços dos proprietários. E ao vivo, aqui no estúdio, a gente vai dar dicas para evitar esse tipo de golpe. E começam amanhã os saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. As agências da Caixa vão abrir mais cedo. E você tem alguma dúvida? Entre na nossa página facebook.com/SBTRS-oficial e pergunte. E a gente vai esclarecendo algumas das suas dúvidas. O SBT Rio Grande, a sua companhia, na hora do almoço, já está começando. Carreteiro e muita música. É claro que estou falando do acampamento Farroupilha. Nós estivemos por lá muito bem acompanhados por 40 crianças especiais. Muito especiais pra gente. A colega Bruna Osterman mostra agora. Nem só de churrasco vive o acampamento Farroupilha. Aqui também tem e muito carreteiro. O senhor é o responsável. Feijão, ó. O senhor é o responsável por essa delícia. Pela boia. Tá aí essas crianças maravilhosas que a gente tá ajudando, tá dando uma força. Hoje os convidados do almoço são uma turma muito especial da Escola Estadual Cristo Redentor. Temos um Gaudério aqui. Você pilchou, Carlos, para vir almoçar no acampamento? O que não pode faltar no look do gaúcho? Lenço. O lenço. Tu gostou desse carreteiro? Gostou. Tava bom? Eita, tá bom. E o que tu tá achando desse almoço aqui hoje? Tava bom. Por que abrir o piquete para essa galera, para essa turma? Porque não é só um acampamento Farroupilha, não é só um piquete, é uma família. Isso é o que nos dá força todo ano para vir, retornar e brigar cada vez mais por um acampamento melhor para eles. O que tu mais gosta de fazer aqui? Churrasco. Churrasco! E me conta uma coisa, essa roupa aí tá com uma... O que é isso? Xerepá. Xiripá! É xerepá da minha mãe. Que legal! E a tua mãe te mostra bastante coisas assim da cultura gaúcha? Sim. E minha mãe veio pra cá comer, passear. Dá uma voltinha aí, Paloma, pra gente ver esse vestido. Que lindo! Paloma, me conta, tu convive muito com as tradições aqui do nosso estado? Sim. Toma um chimarrãozinho? Eu tomo em casa com minha família. É? E aqui no acampamento, o que tu acha mais legal de fazer? Eu gosto de passear na escola. Sou professora dessa galera e nós estamos muito felizes hoje de estar no acampamento. Aqui elas mergulham, né, na nossa cultura, que é uma coisa que normalmente na escola a gente só aprende na teoria, né? Aqui é um mergulho na prática para elas. Sim, aqui é uma imersão da cultura, né? Nós temos a aprendizagem na prática. Bacana, olha só, as escolas podem participar do acampamento Farroupilha agendando as atividades através do telefone 51 996 864166, tá aí na tela o número, ou diretamente com os patrões de cada piquete. E você vai ver daqui a pouco, ao vivo de Curitiba, a Débora de Oliveira fala do Inter, que apesar de ter perdido por 1-0 contra o Atlético, está muito confiante para a grande final na semana que vem aqui em Porto Alegre. E olha, eu vou ali rapidinho e já volto. Fica aí. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 43 minutos, 17 graus é a temperatura e você vai ver daqui a pouco, atenção para esta imagem, um flagrante. Um ladrão de galinha. Ouviu bem, ladrão de galinha ainda existe.
esse tipo de crime pelo interior do estado. Em seguida você vai saber onde aconteceu e quantas galinhas este homem levou. Por que não vai trabalhar, hein? Ao invés de ficar roubando galinha? Olha só, em Porto Alegre, um crime bem mais grave. Mais uma vez, tráfico internacional de drogas. Desta vez, uma mulher argentina foi presa em flagrante com 13 quilos de comprimidos no fundo falso de uma mala. O que acontece? Com esse voo que nós temos ligando o Brasil a Lisboa, em Portugal, muitos se aproveitam achando que vai ser moleza conseguir levar drogas para a Europa. E usam esses voos para isso. E a atuação da polícia, cães farejadores, toda a expertise da nossa Polícia Federal tem feito diversas apreensões e nós acompanhamos e mostramos aqui. Se tenta de tudo, mas a polícia consegue identificar e estava ali no fundo daquela mala falsa esta quantidade bastante grande aí de produtos que iam ser levados para a Europa, lá para Portugal e depois distribuídos, não se sabe ao certo, e isso certamente a polícia vai investigar. Só quero fazer uma correção. Neste caso, chegou da Europa. É isto? Nesse caso, chegou da Europa. Então vejam só a grande preocupação. Não é só o que sai daqui, porque geralmente é quando está saindo. Teve um caso que nós mostramos aqui, acho que faz umas 2, 3 semanas, a mesma coisa. A droga que veio aqui, chegou até Porto Alegre. De Porto Alegre, a pessoa que foi presa ia de ônibus até o Uruguai, para levar a droga para o Uruguai. Então, neste caso, foi ao inverso. Então, este voo que liga o Brasil até Portugal, ele tem sido o foco desses criminosos. Mas, como disse, a polícia, com toda a sua habilidade e expertise, consegue fazer a apreensão destes entorpecentes. E olha só, o golpe da casa própria. A empresa investigada por ficar com o dinheiro dos clientes e não entregar as casas pré-fabricadas simplesmente interrompeu as atividades. A nossa equipe esteve hoje nesses endereços dos proprietários e ao vivo aqui no estúdio a gente vai dar muitas dicas de como não cair neste golpe. E para quem caiu, né, também orientação do que fazer a partir de agora. Então é importante ficar bastante atento, são dicas importantes, porque tem muita gente, como estamos mostrando aí nos últimos dias, caindo neste golpe. Agora 11h46. Vamos direto a Torres, imagens ao vivo, 20 graus é a temperatura. Olha só, tempo fechado em Torres, bem ali na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Liguei há pouco para a cidade que fica próxima ali, região de Sombrio, lá já não chove. Para ver como o tempo está seco lá em Santa Catarina. Aí imagens ao vivo, choveu pouco, tem muitas ondas, isso sim, ali na região de Torres, no litoral norte. E a temperatura, portanto, é de 20 graus. Agora a gente vai mostrar imagens de alagamento. Alagamento em Pelotas, olha só. 17 graus, né? Essa mudança de temperatura faz a gente perder a voz. 17 graus é a temperatura lá no sul do estado. E a Defesa Civil disse que desde o último sábado, dia 7, choveu 215 milímetros. Mais que a média histórica no mês. Toda essa chuva provocou alagamento principalmente na Praia do Laranjal. Olha só, impressionante, né? E a Defesa Civil precisou abrir um canal para escoar água. A Defesa Civil segue em alerta a uma nova previsão de chuva, agora no final de semana, e a gente vai acompanhar nos mapas aqui os detalhes. Olha só. Hoje ainda tem risco de temporais isolados com chuva forte, vento, né, e também granizo em toda a metade norte do estado. Lembra que ontem a gente mostrou aqui que a instabilidade estava subindo? No sul e oeste, tempo abre. Temperatura cai, a mínima deve ser à noite. Em Caxias, temperatura entre 13 e 16 graus. Vamos dar uma olhadinha em Porto Alegre. Mínima hoje será de 14. A gente vai ter as mínimas provavelmente nesta noite, viu? De acordo com a Metsul. Amanhã, sol aparece 10 graus. No sábado, temperatura também baixa, 9 graus. No sábado já tem uma mudança no tempo. E no domingo, 29 graus é a temperatura, previsão para o domingo. Então, se preparem, porque a gente vai ter hoje, sexta, sábado, até segunda-feira, uma variação muito grande nas temperaturas. 11h48, vamos a um giro de notícias. Uma argentina foi presa com 13 quilos de drogas no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Da redação, Marcelo Chevali, bom dia.
Oi, André, bom dia para ti, bom dia para quem está nos acompanhando aqui no SBT Rio Grande. Tá aí a imagem, o compartimento falso dessa bagagem aí da passageira, onde os comprimidos de êxtase e da substância MDMA, que é o princípio ativo dessa droga sintética, estavam escondidos. Fundo falso dessa mala da passageira, mulher com nacionalidade argentina, veio da Holanda, um país que infelizmente é aí reconhecido pela Interpol, pelas polícias federais de vários países, como também uma das rotas aí do tráfico, especialmente de drogas sintéticas. O voo da TAP chegou no Salgado Filho perto das 7 horas da noite de ontem e a droga foi localizada com a ajuda de um cão treinado depois da seleção feita pela equipe de investigação da Receita Federal. Aquele filtro, aquela prévia que eles fazem aí diante de informações do perfil dos passageiros, e aí alguns são selecionados, vão para um espaço aí reservado lá no aeroporto, onde aí os cães acabam aí fazendo toda a verificação com um faro já treinado. Entorpecentes apreendidos e a Argentina presa em flagrante por tráfico internacional de drogas. Ela disse que ficaria alguns dias em Porto Alegre e depois seguiria para Buenos Aires, André. Teve aquele caso que a gente mostrou, faz acho que umas 2 semanas, né, Marcelo? Isso, exatamente, você lembrou aí. Que ia para o Uruguai, né? Lá Isso. Ia para Montevidéu, já estava levando, e era comprimidos de êxtase, né? Exatamente, droga sintética, né? Que tem aí também a origem, de acordo com as polícias treinadas, as polícias internacionais. Esse país, a Holanda, é um país, infelizmente, que os traficantes internacionais escolheram como base aí para a produção dessa droga sintética, né, André? O que chama a atenção nesse caso, Marcelo Chemali, é como que essa droga conseguiu passar pela fiscalização lá na Europa, né? Exatamente. E olha que são rigorosos. São rigorosos. Saiu da Holanda, passou, provavelmente, foi um voo que deve ter feito de Amsterdã até Lisboa. Isso. E de Lisboa, então, aqui para Porto Alegre. Vejam só, a polícia brasileira do Rio Grande do Sul fazendo essa apreensão. Agora, um outro assunto importante. Uma proprietária de uma casa noturna no centro de Porto Alegre foi presa por furto de luz. Quer dizer, em todas as áreas. Teve esses tempos uma academia e agora nesta casa noturna, Marcelo Chemali. Academia, escola particular, pub em zona chique, em zona nobre, e esse aí, né, os barzinhos ali do centro, chamados inferninhos do centro, a proprietária acabou detida. Essa prisão foi resultado da operação de fiscalização nesses estabelecimentos. A dona da casa presa em flagrante por furto de energia elétrica da cadeia, viu, André? Tá. É bom que a gente destaque isso aí, esse crime da cadeia, André. Da cadeia. O estabelecimento fica na rua Pito Bandeira, estava com uma das fases ligadas diretamente na rede da CE, que ainda acabava não registrando o consumo. Além disso, a casa noturna também foi notificada pela prefeitura, pelo Corpo de Bombeiros, por não ter o alvará de acordo com as normas legais, PPCI e outros tipos de alvará da Secretaria aqui de Indústria e Comércio. Um segundo estabelecimento, que fica na rua Senhor dos Passos, também foi notificado pelos fiscais para adequação desse alvará que eu disse de funcionamento e também pelos bombeiros para ajustes aí na área de acesso interno e questões também da precariedade elétrica desse estabelecimento. Apesar das irregularidades, nenhum local foi interditado. A ação contou ainda com a participação da Brigada e da Guarda Municipal para dar esse suporte aí de segurança. Acabaram não interditando. Mesmo com todas essas irregularidades, houve prisão em flagrante, mas aí, de acordo com os fiscais da prefeitura, não havia aí elementos para interditar. Como não? Tá mais do que provado a irregularidade. Já não ter o alvará, né? Já é suficiente? Já é suficiente. Não é? Ou a gente tá errado? Acho que não, né? Uma boa questão aí para a prefeitura dar esse retorno, né? Eles enviaram essas imagens, são ações de fiscalização importantes, né, André? Claro. Importantes aí porque realmente tratam da segurança de quem frequenta, né, esses locais, enfim, até da própria área do centro de Porto Alegre. Mas olha, no nosso entender aí, com certeza deveria no mínimo ser interditado para depois aí legalizar e voltar à atividade. E até porque ali não tem nenhuma nem duas, né, Marcelo Chemali? A gente sabe ali que tá cheio, né? Cheio dessas pequenas boates por aí. E olha só, teve um flagrante de roubo de celular aqui no centro de Porto Alegre, Marcelo Chemali. No centro da capital tá aí a imagem. Olha só, o destaque.
A pessoa vai aí se aproximando da vítima e realmente o celular some. Em poucos segundos ela se dá conta, mas aí é tarde demais, André. A vítima percebe que foi roubada, mas não conseguiu ver aí quem roubou. Ali, ó, 3, 4, 5 segundos ela se vira e já não tá mais aí a ladra que estava atrás dela. A vítima informou a nossa produção que estava de aniversário no dia que havia ganhado o celular de presente do marido. Um boletim de ocorrência foi feito aí, né, por furto. Segundo a polícia, essa ladra aí que aparece nas imagens, dá pra gente frisar e parar a imagem, ela é conhecida por essa prática no centro da cidade. Há poucos dias mostramos aqui uma prisão, né, mandado de prisão também de uma ladra, de uma pessoa aí suspeita e também flagrada por furtos na capital. Quem tiver alguma informação sobre, tá aí, ó, o perfil não facilita muito a identificação, mas pela fotografia e pela experiência aí dos agentes da 17ª DP. Alguns elementos. Exato, alguns elementos. Cabelo comprido, uma pele mais clara. Isso. Quem reconhecer pode avisar o 190 da Brigada ou ir até a delegacia que fica ali na Rua Voluntários da Pátria ou na primeira DP que fica na Rua Riachuelo, André. Agora, orientação, regra número 1, Marcelo Chemay. Eu sei que essa menina estava de aniversário, a gente lamenta muito, mas jamais colocar o telefone, principalmente no bolso de trás. Não tem, olha só a facilidade que foi, ela facilitou muito. E sabe como é que é? A ocasião faz o ladrão. A moça já está com prática nisso, viu ali o telefone, né, na frente dela, facilitando a vida dela, foi muito ágil. Agora, vi que ela sentiu, né? Sentiu, mas alguns segundos, é o legítimo caso da mão leve, né, André? Parece que são treinadas, assim, tem uma expertise de não chamar atenção. O aparelho ali colado, né, ao corpo da vítima, pois ela leva alguns segundos até se dar conta que havia sido furtada, havia sido vítima. Eu não sei se tem a sequência da imagem, eu não sei nem se na hora ela se dá conta que o telefone foi levado. Ela não se dá, ela demora alguns segundos, sentiu algo estranho, ela botou, sentiu algo estranho, e aí provavelmente depois que ela foi se dar conta que era o telefone que tinha sido, sumido, desaparecido em instantes. Muito bem, daqui a pouco o Marcelo Chemay volta com outras informações da redação. Agora vamos até Curitiba, vamos falar com a Débora de Oliveira. A Débora de Oliveira que acompanhou a partida ontem do Internacional. Apesar desta derrota, de ter perdido por 1-0, me parece que toda a equipe e os torcedores estão muito confiantes. Débora de Oliveira, bom dia, Débora. Bom dia, André. Bom dia para todo o Rio Grande do Sul que nos acompanha nesse momento. Falamos aqui da concentração do Internacional, né? Há pouco os jogadores estavam circulando. Até a gente consegue ver alguns deles passando lá, deixando os quartos, porque daqui a pouco inicia o deslocamento para Porto Alegre, né? E realmente é esse o clima, André. Ontem o resultado não foi o esperado, né? Mas também o clima é de bastante otimismo que esse 1-0 sofrido aqui pode sim ser revertido no jogo do Beira-Rio, com toda a torcida a favor do Internacional. 1-0 aqui que foi salvo também pelo goleiro Marcelo Lomba, que fez uma defesa incrível num chute do Rony e acabou liberando 2-0. Eu tô aqui ao lado do Guilherme, que é um torcedor, veio de Campo Bom, quase meu vizinho de Novo Hamburgo, né, Guilherme? Para acompanhar o Inter, o que tu achou desse 1-0? Eu sei que ninguém queria perder aqui, mas dos males o menor, né? Eu acho que dentro do propósito do jogo, o Inter ofereceu uma proposta interessante. 1-0 é um placar bom para nós, a gente tem uma força muito grande no nosso estádio e a gente vai conseguir reverter com certeza esse placar lá. O que tu acha que faltou para o Inter ontem? Eu acho que não faltou nada, na verdade. O Inter conseguiu atacar, o Atlético joga com as linhas bem avançadas, os dois laterais apoiando bastante. A gente teve o D'Alessandro um pouquinho sacrificado ontem na marcação. Então, quando o Dali não consegue jogar, fica difícil para a bola chegar no Guerreiro também. Mas eu acho que no Beira-Rio vai ser diferente. Obrigada, Guilherme. O torcedor realmente está pensando isso e é o que a gente viu ontem, desde o término da partida, com otimismo para que com o Beira-Rio lotado as coisas possam ser bastante diferentes. Alguns torcedores estão circulando apenas e a gente vê, tá vendo lá em cima, Nico Lopes está pegando as malas, os jogadores estão realmente se preparando para deixar o hotel. O embarque aqui em Curitiba está marcado para 2h30 da tarde e a previsão de chegada 4h30 aí em Porto Alegre. Tá bom? A gente está circulando aqui pelo saguão, alguns torcedores circulando. Deixa eu ver se o Rodrigo Caetano fala com a gente. Rodrigo, dá uma palavrinha para mim, por favor. Estou ao vivo, Rodrigo. Vem cá, Rodrigo. Não me diga Isso não. Isso é jornalismo ao vivo. Não me diga não. Tu sempre, querido, com a gente. Obrigada. O torcedor está otimista de que o
que aconteceu aqui ontem foi dos males o menor e que a reversão no Beira-Rio é possível, principalmente com o fator local, que é determinante para o Inter em muitas decisões. Débora, nós também estamos otimistas, né? Atletas, passada a noite, vamos dizer assim, da tristeza, daquela frustração. É óbvio que o dia seguinte a gente já tem que recuperar as energias, a gente retorna daqui a pouco. Claro que primeiro mirando o jogo do Campeonato Brasileiro, mas sem dúvida nenhuma com todas as atenções voltadas para quarta-feira que vem dentro do nosso estádio. Em condições normais, né, da prática do futebol aqui no Brasil, né, que a gente sabe que, querendo ou não, essa questão do gramado artificial ele faz a diferença. E a gente espera realmente que, junto do nosso torcedor, com todo aquele ambiente e também com a qualidade da nossa equipe e experiência, a gente consiga reverter o placar, primeiro busque a vitória e quem sabe depois a possibilidade de uma vantagem que nos dê o título. Eu perguntei para o Odair na coletiva se a defesa do Lomba foi um gol do Inter ontem. Eu acompanhei quase isso, porque sem dúvida de que um 2-0 seria uma vantagem bastante grande para reverter. Da mesma forma, eu também acho que se nós tivéssemos tido um pouco mais de até mesmo de sorte, competência, calma, talvez, para de repente buscar esse empate. Nós, no segundo tempo, a gente criou algumas oportunidades, no primeiro também tivemos, mas essa é uma derrota que foi amarga, não resta a menor dúvida. Ninguém, e a nossa equipe, ela não pode se acostumar com isso, não pode achar isso normal, e não acham, pode ter certeza disso. Mas como se trata de um jogo de 180 minutos, foi o primeiro tempo. Agora o segundo tempo é no nosso ambiente, na nossa casa, nas condições que nós estamos acostumados, e a gente vai lutar muito para premiar o nosso torcedor com essa taça. Obrigada, Rodrigo. Peço desculpas aí que eu não tinha combinado nada com ele, mas sempre muito querido com todos nós, nos atendeu aqui o Rodrigo Caetano, executivo de futebol do Internacional. Daqui a pouquinho eu volto daqui, trazendo as informações dos bastidores, como você disse, como o Rodrigo disse, né? Precisaram mobilizar, reerguer o grupo que ficou bastante abatido com o resultado daqui, mas com a certeza de que tudo pode ser transformado em vitória no jogo da volta no Beira-Rio, André. Poderia ter sido pior, né? Ainda aqui 1-0. Toda a condição do Inter para conseguir reverter esse resultado. Débora de Oliveira, beijo grande, bom retorno para ti. Débora de Oliveira, daqui a pouco no SBT Esporte aqui com a gente, com todas as informações da partida de ontem. Agora, meio-dia e um minuto. Olha só para essa imagem que a gente vai mostrar agora. O que é isto aqui? Sabia que ainda existe ladrão de galinha? Pois é. Aparece aí esse homem na imagem carregando galinhas pela rua no meio da noite, no meio da madrugada. Isso aconteceu aqui pertinho, na cidade do Vale dos Sinos, cidade de 2 irmãos. Em seguida, o colega Marcelo Chamalho vai nos contar esta história, né, desse homem que, ao invés de sair trabalhar, né, como qualquer pessoa decente, não, prefere fazer isso. Prefere atacar a vizinhança, as casas próximas ali e pegar a galinha. E não foi uma, foi muito mais do que uma. Aparece ele carregando todas elas, ainda uma tentando fugir. Olha ali na imagem. Olha só, e ainda por cima, fazendo esses animais sofrerem. Olha a maneira como ele está carregando elas que estavam vivas. Repito, isso aconteceu na cidade de 2 irmãos, no Vale dos Sinos. É uma cidade de origem germânica, com muitas pessoas com hábitos, né? Hábitos rurais, com pequenas propriedades rurais. Vivem, inclusive, dessas criações de galinha, muitos para se sustentar, para se alimentar, para viver. São pessoas, muitas delas, nestas pequenas casas, que têm ali toda a atividade rural. E esse homem foi e roubou essa quantidade aí de galinhas. E em seguida a gente vai trazer mais detalhes. Agora, meio-dia e 2 minutos, voltamos a falar sobre o golpe da casa própria. A cada dia, novas vítimas comentam no Facebook do SBT que foram enganadas pela construtora Bela Vista ou caíram em um golpe parecido. Na quarta-feira, a gente mostrou como a empresa fazia para vender o sonho, para enganar as pessoas, né? O sonho da casa própria, sem entregar a moradia aos clientes. E assim, embolsou o dinheiro de várias pessoas. Pelo menos 20 registraram na polícia o golpe, que caíram, né? E olha que eles têm uma lábia, eles têm uma prática nisto que é impressionante. E hoje o colega Marcelo Chamalho foi até Viamão e lá o proprietário da construtora Bela Vista abriu uma empresa com a mesma finalidade, porém
com um nome diferente, Marcelo Chemali. Exatamente, André. Trocou o nome, mas a atividade fim é a mesma. Ou seja, fecha contrato, recebe o dinheiro e acaba não entregando as casas. O titular dessa empresa agora era empregado na outra, naquela que ficava na zona leste de Porto Alegre. Usava um outro CNPJ, ou seja, artimanhas aí... Aquilo que falamos, né? Exatamente, artimanhas aí para confundir justamente a investigação policial, para tentar não configurar o crime de estelionato, de falsidade ideológica, estratégias aí justamente para deixar a polícia com um desafio maior na hora de juntar todas as provas e buscar o indiciamento e depois aí, quem sabe, a responsabilização na justiça criminal. Falamos com comerciantes daquele condomínio ali da Zona Leste, fica na Avenida Bento Gonçalves, passando ali a estrada João de Oliveira Remião, que vai para a Lomba do Pinheiro. Um prédio novo, várias lojas comerciais legalizadas, é importante que se diga isso, cada uma no seu nicho, né? Uma loja de autopeças, outra um mini mercadinho, outra uma loja especializada em produtos de limpeza de casas, ou seja, todo mundo muito impressionado com a repercussão que aconteceu depois das denúncias que nós mostramos aqui, mas já esperavam que isso acontecesse. Por quê? Porque no início do ano, fevereiro e março, esses investigados simplesmente fecharam a loja em um dia e no outro dia desapareceram. E aí fazer o quê, Marcelo? Eles abandonam esses prédios, usam outro CNPJ, mudam o nome da empresa também, certamente, e vão fazendo novas vítimas. E não fizeram só aqui na região metropolitana, Marcelo. Não fizeram. Tem vítimas do Litoral Norte, vítimas no Vale do Caí, na Serra Gaúcha, vítimas na região norte, ou seja, gaúchos de todas as regiões acabaram acreditando nessa promessa do precinho mais em conta, né, do precinho mais barato, e aí, através das redes sociais, acreditaram que toda aquela estampa bonita da empresa era de credibilidade. Acabaram sendo enganados. Agora, Marcelo, diga. Mais importante da gente mostrar o que vem acontecendo, mostrar esses casos, identificar, ir atrás das empresas, tentar conversar com os proprietários, a gente vai avançar hoje. Porque a gente vai ter uma entrevista justamente aqui no estúdio, né, para dar orientação às pessoas, né, Marcelo? Isso é extremamente importante. Primeiro, né, para evitar isso. E como evitar? Não basta simplesmente dar, né, a orientação, a gente tem que ser preciso no que diz para a pessoa poder abrir o olho e saber que ela está procurando uma instituição segura que possa dar o aval se essas empresas são sérias ou não. E também a gente vai dar uma orientação para as pessoas que infelizmente caíram nesse golpe ou estão prestes a cair, né, para elas saberem como agir, como fazer, o que fazer nessa hora. Exatamente, isso é o compromisso do SBT, do nosso jornalismo, fazer essa prestação de serviço à comunidade, né, acabar aí unindo essas pontas. As pessoas buscaram aí, através das nossas redes sociais, novas denúncias, novos volumes para esse grande inquérito que é conduzido ali pelo delegado César Carrion, da 15ª Delegacia de Polícia, Zona Leste, e a reportagem está na tela, André. Do endereço que aparecia nas redes sociais, na Zona Leste de Porto Alegre, não existe mais nenhum vestígio da construtora Bela Vista. Fecharam a loja num dia, no outro dia ninguém mais tinha, nem telefone, nem mais nada. Sem falar os empregados deles que também vinham aqui. Tu sabe do fulano? Eu estava construindo uma casa pro Beltrano e por aí vai. Segundo a Polícia Civil, os investigados usavam o CNPJ de uma outra construtora para não levantar suspeitas de irregularidades. Venderam um sonho para as pessoas, um sonho que já passou e agora virou pesadelo. Os comerciantes do condomínio relatam o desespero das famílias que foram envolvidas pelo esquema. Eles chegavam bravos, nervosos, muitos agressivos, querendo, nos intimidando, que iam tacar fogo no condomínio. Teve uma senhora que veio aqui num sábado de tarde chorando. No grupo de WhatsApp formado por quem pagou e não recebeu as casas, os suspeitos tentavam intimidar os clientes da construtora. Eu não fui aí na casa da senhora, eu não assinei contrato com a senhora, eu não peguei dinheiro nenhum da senhora, tá? Quem tá cumprindo com alguma coisa aqui é o Altemir, tá? Então a senhora não tem nem que estar me falando comigo, tá? A senhora acha que é quem pra estar falando alguma coisa comigo? Sabe que cabe ao acusador o ônus da prova, né? Se a senhora puder provar que eu fiz isso aí, beleza. Se não, eu vou entrar com uma ação contra a senhora por danos morais.
Há quase um mês, a Polícia Civil apura os responsáveis por aplicar o chamado golpe da casa própria. Até agora, 20 pessoas de diferentes cidades do estado registraram ocorrência. Um prejuízo que ultrapassa R$200 mil. Segundo os investigadores, o grupo suspeito de aplicar o golpe abriu esta outra empresa aqui em Viamão, com um novo nome, mas com o mesmo tipo de atuação. Fechava os contratos, recebia o dinheiro, mas não entregava as casas. De acordo com testemunhas, há 3 semanas, um dos suspeitos foi agredido por clientes dentro do escritório. Em depoimento à Polícia Civil, ele disse que foi ameaçado de morte e por isso decidiu suspender as atividades da construtora. 3 pessoas envolvidas prestaram depoimento. Os suspeitos são investigados pelos crimes de estelionato, formação de quadrilha e falsidade ideológica. Quem foi atraído pelo preço baixo dos imóveis convive com o prejuízo enquanto espera por justiça. Uns 2 meses atrás a gente acabou entrando na justiça, fomos no fórum e aí já tivemos a primeira audiência, eles não apareceram, não localizaram ele nos endereços deles, são golpistas, criminosos. Pensei, 17 mil uma casa prontinha, né? Eu só vou pintar. Perdi esse dinheiro em questão de dias, perdi todo esse dinheiro. Me deixaram sem casa, agora tem que pagar aluguel, me deixaram com 2 crianças pequenas na rua, já digo assim, né? Lamentável. Bom, para dar dicas de como se prevenir desse golpe e o que fazer em caso, sendo uma vítima, eu recebo aqui no estúdio a especialista em direito do consumidor, a doutora Flávia do Canto Pereira. Muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço estar aqui novamente com vocês. Que bom, é um orgulho para a gente. Seja bem-vinda. Com a sua experiência, principalmente no PROCON aqui, que tivesse aqui no estado e também no município, né? Tens uma boa experiência tanto da visão do consumidor e como advogada para dar orientações para o nosso telespectador, evitar que caia num golpe como esse. Nós temos 3 casos que nós estamos mostrando nos últimos dias, por exemplo, da Ângela Flores da Silva, ela de São Sebastião do Caí. Os donos da empresa e funcionários de madeireira foram até a casa dela com um contrato já assinado e máquina para passar cartão de crédito. E ela comprou os materiais para a construção da casa e eles foram parar em outras obras. Olha só, um prejuízo de mais de R$30 mil com o financiamento desses materiais. A pergunta que a gente já faz, o que ela pode fazer neste caso? Bom, primeiro é um sonho realmente que ruiu, como o próprio delegado mencionou na entrevista, né? Não, e eles vão, os criminosos, direto naquele sonho de toda pessoa que ter a sua casa. E normalmente esse consumidor que é lesado dessa forma, né, já faz uma economia pensando na casa própria, que é o sonho de todo mundo, né? E a gente, infelizmente, vem trabalhando com essa espécie de golpe desde 2015, na época em que eu estava no PROCON do Estado do Rio Grande do Sul. Então, é uma investigação que já vem há muitos anos e várias empresas diferentes, né? Inclusive, como a reportagem passou, eles trocam o CNPJ. Então, o mais importante é a gente não esperar, né, que isso venha a ocorrer e que a gente consiga tomar algumas medidas de prevenção e que esse consumidor, antes de adquirir o imóvel, né, essa casa pré-fabricada, ele possa ter um mínimo de segurança na realização desse negócio. Ter segurança, né? Exato. Porque um investimento é um sonho da vida inteira e muitas vezes um comprometimento financeiro para a vida inteira também. Exato. Né? Só que, André, o grande problema é que a gente tem um aliado muito bom, que é a internet hoje em dia, né? Mas que, ao mesmo tempo, quando o consumidor procura as páginas das redes sociais, né, ele acha que está seguro porque tem uma boa apresentação, porque tem uma boa oferta e por vezes é enganosa, né? A empresa por vezes não existe, por mais que ela tenha um site que seja aparentemente confiável, né, e que a gente possa identificar que esse site tem todas as regras de segurança necessárias, a gente não tem como efetivamente saber se a empresa é idônea. Então, o que eu digo para o consumidor de casa que está nos assistindo? Que procure um órgão de defesa do consumidor, como o PROCON da sua cidade. No caso, a competência, como a gente teve aí várias cidades atingidas, né, é do PROCON do Rio Grande do Sul. Mas o cidadão que mora no interior do estado, ele não vai poder vir até Porto Alegre, né? Então, ele pode telefonar para o PROCON para certificar se aquela empresa realmente já não possui um monte de reclamações, né, no sistema do Ministério da Justiça, por exemplo. Sim. Né? E
fazer essa pesquisa no órgão público. É a única maneira, é sair de casa, é sair mas da aí zona o de órgão conforto. público, doutora, é o PROCON, seria um deles? Teria alguma outra Delegacias, né? Fazer a consulta por meio das delegacias. No interior do estado... Delegacias? Aqui a gente tem a Delegacia do Consumidor, que é própria para isso. Mas no interior a gente normalmente tem uma delegacia que atua em várias áreas. Então, também é possível fazer essa consulta, porque a gente vem trabalhando com isso desde 2015 e vem vendo que a gestão do PROCON troca e o caso continua. Sim. Né? Aquele caso que nós mostramos daquela senhora que perdeu 30 mil reais, uma parte ela comprou os materiais com um cartão de crédito. Sim. Né? Então ela tem um comprometimento de 30 mil reais. Perfeito. Nesse caso, como que ela pode aumentar o prejuízo dela? A segunda dica que eu ia dar é exatamente o meio de pagamento. Né? O meio de pagamento às vezes nos traz uma certa segurança se a gente fizer a escolha correta. É bem possível ela conseguir cancelar esses valores que estão por entrar no cartão de crédito com o próprio banco. Então, o que o consumidor tem que fazer? Opta sempre por não dar uma entrada muito alta, né? E sempre por meio do cartão de crédito. Nunca cheque, que hoje em dia quase no mercado de consumo não se utiliza mais, né? Não circula mais tanto cheque. E não fazer depósito bancário. Então, a utilização do cartão, de certa forma, é uma segurança, porque fazendo o boletim de ocorrência, tu consegue fazer o cancelamento. Certo. Bom, mas nessa condição, se de fato, se tu tiver ciência de que a empresa é uma empresa idônea, que ela existe, que ela faz a entrega, bom, aí tudo bem, usar esses meios para pagar. Até porque a gente não pode inviabilizar o negócio, porque a gente tem aí empresários bons no ramo, né, e que estão aí prestando um serviço adequado. O colega Marcelo Chemali, que vem acompanhando de perto todos esses casos aí, tem uma pergunta, né, Marcelo? Exatamente, André. Boa tarde, doutora Flávia. Boa tarde. A questão é da vítima lá de São Sebastião do Caí. Ela comprou no Construcar da Caixa Federal, 17 mil reais, passou em uma única vez. Fez em 48 vezes, paga mensalmente. Só que nesse contrato com a madeireira, que não é a mesma da construtora, o material teria um endereço para ser entregue e não foi entregue no endereço do contrato. Os falsários acabaram orientando a madeireira a entregar em outros endereços. Até que ponto essa madeireira também é vítima ou pode ser responsabilizada de forma solidária nesse golpe? Exato, Marcelo. Nesses casos, quando envolve relação de consumo, a legislação prevê a responsabilidade solidária. Então, a madeireira, no caso, ela vai ser responsável pela não entrega, né, do material no endereço correto. Então, a consumidora, se for ajuizar uma ação, ela pode ajuizar a ação tanto contra, né, a empresa que vendeu a casa pré-fabricada e também a madeireira. Agora, nesses casos, a experiência nos demonstra, né, inclusive há um relato na matéria da consumidora que retrata que o consumidor, mesmo que ajuize a ação, por vezes não encontra mais a empresa. Então, se não há citação, o processo, eles não vêm para o processo, por mais que a sentença seja favorável a esse consumidor, dificilmente ele vai receber esse valor. Então, por isso a prevenção, André. Pois é, a prevenção é tudo, né? Agora nós temos um caso que, talvez o mais grave, da dona Ivonete dos Santos, lá de Caxias do Sul. A casa dela, acredita, doutora, foi destruída pela construtora. Nossa. E a casa nova, cadê a casa nova? Sumiu. Não existe até hoje. Hoje, sim, ela está morando de aluguel e, por estar desempregada, está passando aí por muita dificuldade. Prejuízo de 19 mil reais. O que ela pode fazer? Bom, nesse caso, só por meio de um ajuizamento da ação, mas acho bem difícil, infelizmente, que ela venha receber algo, né? Porque normalmente esse golpe, isso o delegado já mencionou, eles abrem, né, o estabelecimento comercial, eles fazem várias vendas, fazem promessas de entrega rápida, normalmente 60, 90 dias, né? Porque é uma casa pré-pronta. Só que, infelizmente, depois eles trocam de local, mudam de CNPJ e não são mais encontrados. Eles atuam em várias cidades, né? E lembrando que, mesmo que ela tenha uma sentença favorável e ela consiga ganhar esse processo na justiça, se a empresa não tem patrimônio líquido, ela não vai conseguir receber. Agora, doutor, por que é difícil? Por que eles já não estão presos? Né? Já que vem há um bom tempo praticando isso, se sabe que eles trocam de CNPJ, não tem uma maneira de estancar, porque nesse momento eles devem estar aprontando em outra cidade, porque eles fazem muito isso também. Exato.
o meu conhecimento em relação a essa investigação, desde a época que eu estava à frente do PROCON do Estado do Rio Grande do Sul, ela já vem, a Delegacia do Consumidor já vem investigando, inclusive o próprio órgão de defesa do consumidor repassa todas essas reclamações para a polícia. Mas efetivamente é um caso de estelionato, né? Envolve várias espécies de crimes e eles são já, digamos, nesse ramo, né? Criaram um novo ramo especialista nesse crime, eles conseguem agir mais rápido, acredito eu, do que a própria polícia, né? Acho que o Estado tem que controlar melhor isso para ver para efetivamente dar um retorno ao consumidor. E são pessoas, pelo visto, capacitadas, né? Com um alto poder que, se usassem toda essa inteligência e força de vontade para o bem, seria um sucesso, né? Eles têm aliados hoje, que são as redes sociais, né? Uma boa página no Facebook, enfim. Bom, então, assim, claro que cada caso, para quem caiu no golpe, é muito específico, mas basicamente deve-se procurar a polícia nesse caso, né? Isso é, antes de mais nada, a polícia. Então, eu só quero frisar, doutora, para quem está querendo comprar uma casa. Primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Nem olhar para a internet. Aonde que eu devo ir? Vamos deixar isso bem claro para as pessoas. Eu posso até pesquisar na internet, pesquisar nos jornais, nas ofertas, porque para isso que serve hoje a publicidade. Sim, né? Não dá para desprezar também. Não dá para desprezar porque a gente tem empresas aí idôneas. E, bom, quando o consumidor tem esse interesse, ele pode procurar o PROCON e deve procurar para ver, bom, essa empresa tem reclamação, ela é idônea, ela existe, porque o PROCON tem um sistema do Ministério da Justiça que ele consegue fazer essa verificação e passar essa informação ao consumidor. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, bom, a empresa é idônea, qual o meio de pagamento que eu vou utilizar? Ou eu não tenho a informação se a empresa é idônea, utiliza o cartão de crédito, dá uma entrada menor, porque aí com o boletim de ocorrência, se porventura acontecer algum problema, ele consegue fazer o cancelamento. Como eles mudam muito rápido de nome, eu chego no PROCON e o PROCON diz não temos informações nenhuma sobre esta empresa. Aí a pessoa acredita. Qual é o segundo órgão que ela deveria ir para se precaver? Aí ela pode se dirigir, deve a uma delegacia para prestar informação. PROCON e delegacia de polícia. Flávia infelizmente são os poucos meios que nós temos, mas que vai dar uma garantia maior ao cidadão. Doutora Flávia do Canto, muito obrigado pela entrevista e pelas orientações para as pessoas. De vocês. A repercussão tem sido bastante grande. Muito obrigado mais uma vez. Pode continuar aqui comigo. Agora são 12h20, 17 graus é a temperatura. Mais um giro de notícias da redação. Flagrante de assalto à lotação em Porto Alegre. A ação foi registrada por uma câmera de segurança. Marcelo Chemalho. Tá aí o flagrante na tela. O homem, André, armado com um facão, cometeu esse assalto. Ele entrou no lotação próximo ao Barra Shopping, que fica aqui na zona sul da cidade. Quando o veículo passava pelo shopping Praia de Belas, já no bairro Praia de Belas, ele abordou o motorista aí e anunciou o assalto. Depois desembarcou na região e estava vestindo aí, detalhes, uma jaqueta camuflada, né, um boné e também ele tem um detalhe, uma tatuagem de cruz no rosto, bem embaixo de um dos olhos. A delegacia que investiga roubos a coletivos e também ao transporte público procura esse assaltante. Denúncias para quem reconhecê-lo ou tiver outras informações, outras pistas, a polícia pode ligar para esse telefone que está aí na tela, 3288-8528, é a delegacia especializada aos crimes contra o transporte coletivo na capital e também região metropolitana, André. Se eu tiver errado, me corrija, Marcelo Chemalho. Esses crimes em táxi lotação em Porto Alegre não tinham diminuído? Tinham sim, André. Tinham até mesmo pela ação aí dessa delegacia especializada. Começou como uma força-tarefa há uns 3 anos, começou a ganhar corpo depois disso. Várias quadrilhas foram presas e permaneceram presas e por isso o número reduziu bastante. Só que volta e meia eles acabam aí entrando novamente nesses coletivos e a lotação é um dos preferidos porque tem menos o risco, né? Porque o dinheiro tá bem pertinho ali do motorista, tá do lado dele. A fuga né? é rápida. A fuga é rápida e aquele arrastão que ele pode fazer ali entre os passageiros também é 2, 3 passos ele acaba roubando, né? Um número considerável de vítimas. Portanto, e o cobrador, o cobrador, né? É o próprio motorista. É o próprio motorista, né? E aí facilita a fuga. Mas agora com essa câmera aí, dá para identificar com muita facilidade. E a maioria dos táxis lotação em Porto Alegre, também dos ônibus, tem sistema de câmeras de vigilância. Isso ajudou demais a Polícia Civil ao longo aí dessa criação da Força Tarefa e também da Delegacia Especializada. Por isso que muitos foram parar atrás das grades.
existia materialidade, a prova, o flagrante, e por isso a justiça acatava os pedidos de prisão. Mas, infelizmente, volta e meia, um deles acaba aí retomando essa atividade criminosa. E ele tem a identificação do lado direito ali, né? Exato. Tem ali debaixo dos olhos, ali debaixo uma do cruz embaixo do olho direito, Exatamente. Dá pra ver, a gente vê ali um vestígio dessa tatuagem. Exatamente. Bom, agora a gente vai falar de um outro caso, de um ladrão na cidade de Dois Irmãos, aqui no Vale dos Sinos. Acreditem, ele roubou galinhas de uma propriedade, a região ali com muitas propriedades rurais, Marcelo Chemali, é uma maneira de subsistência e além de roubar, maltratou esses animais aí que a gente vê que elas chegam desesperadamente, tentam fugir e ele vai catando elas pelo chão, levando embora. Aí a gente consegue observar pela rua, é um absurdo que esse homem faz com essas galinhas. A imagem mostra ali esse momento que ele rouba dessa casa. Ele está sendo procurado ainda, né? Ele está sendo procurado. Isso não é um crime muito comum, né? No interior, uma vez ou outra, mas nos dias de hoje isso é difícil de acontecer. É difícil de acontecer até porque tu comprar uma galinha viva, ela não é cara. Ela não é cara. Mas esse aí, ao invés, né, de trabalhar, e olha que na área rural... Na área rural tem muito trabalho à disposição em colheita, em ajudar a plantar. Quer dizer, esse só não trabalhou porque não quer. Ele não quer. No total foram 11 galinhas que ele roubou desta propriedade, que fica ali na rua Walter Schuch, bairro São João, lá na cidade de Dois Irmãos. E a vítima, o proprietário dessa área, ele registrou a ocorrência na polícia, foi ontem de manhã. O crime foi na madrugada de terça para quarta. E a Polícia Civil, portanto, está investigando o caso. Eu repito, uma galinha viva assim, ela é muito barata. É muito barata. Mas ele achou que seria mais conveniente fazer isso. Roubar e maltratando, porque isso aí também é maltrato de animais. As galinhas ali desesperadas, joga para cima, mas o que é isso? A que ponto que se chega? Vai trabalhar, olha, nessa região ali de Dois Irmãos, que é uma região rica, uma região próspera. Tem muito trabalho à disposição, principalmente na área rural. Até porque tem muitas pessoas da área rural que vão trabalhar na cidade. Então, se precisa, falta mão de obra, meu amigo, vai trabalhar ao invés de virar ladrão de galinha. Com R$10 se compra uma galinha viva, ou às vezes até por menos, está com fome, vai pedir, que são capazes de doar. Os moradores de Dois Irmãos são pessoas muito solidárias. Agora, fazer esse tipo de coisa e ainda por cima maltratando os animais, isto é inaceitável. Tá aí a imagem, a polícia certamente vai atrás dele. Marcelo Chemali, agora o flagrante vem do litoral norte, lá em Capão da Canoa. A gente mostrou aí a galinha que foi roubada em Capão da Canoa, onde a atuação de criminosos é muito grande também, porque a gente sabe que no litoral norte tem ali Santa Catarina por perto, né? A atuação dos criminosos é muito forte no litoral, não só no verão, no período de praia, mas também nesse período de inverno, Marcelo Chemali. Daí o destaque, muito rápida a ação dele no Círculo Vermelho, o início da cena. Bandido de moletom vermelho, se aproxima, estava atrás de uma árvore, se aproxima de um Monza azul e em menos de 7 segundos ele foge com o automóvel. André, o roubo aconteceu na tarde dessa quarta-feira, centro de Capão da Canoa. A vítima chegou a procurar o carro nas redondezas, mas não encontrou. Um boletim de ocorrência foi feito na Brigada Militar e quando a vítima foi fazer o mesmo na Polícia Civil, havia outras pessoas registrando ocorrências de roubo de carro. Denúncias podem ser repassadas à Brigada através do telefone 190, área central de Capão da Canoa, uma das praias mais importantes do nosso litoral, André. Agora chama a atenção que é um modelo antigo de carro, o que também pode ser encomenda de peças, né, Marcelo? De peças, porque é difícil hoje em dia quem tem esses carros encontrar peças em lojas especializadas. Isso acaba indo para onde, André? Para aqueles ferro velho clandestino. Para venda de peças clandestinas, ferros velhos que não são aí legalizados. Infelizmente, é a hipótese mais provável desse furto aí, desse crime. Para tu ver a criminalidade, né? A gente estava falando aqui, só hoje a gente já falou quantos tipos de roubo, hein? A diversificação, o roubo de carro, modelo antigo. Modelos mais novos, até mostramos ontem, um flagrante de uma mulher que quase foi levada a refém de um carro novo, chegando em casa foi levada. Ladrão de galinha. Mostramos ladrão de galinha.
E por aí vai, Marcelo. Aí o tráfico internacional de drogas, o estelionato aí de quadrilhas do golpe da casa própria. Por que não vão trabalhar, gente? Diversas modalidades, né, André? Ou acha que é fácil? Porque assim, ó, roubar carro não pensa que é fácil, não. Então, disposição para fazer algo tem. Agora, faz algo pro lado do bem. Para que fazer pro lado do mal? Obrigado, Marcelo Chemali. Um abraço. Okay, um abraço. Marcelo Chemali, direto da redação. 12h 27 minutos. Agora, uma novidade na segurança pública aqui na capital. A Guarda Municipal treinou com o uso de espingarda calibre 12 de alto poder ofensivo. A Prefeitura decretou a liberação do armamento no último dia 4. A legislação limitava o uso de apenas 2 calibres. Detalhes da reportagem. Elas têm grande potencial ofensivo. São comuns nas forças de segurança, como a Polícia Militar. Mas não basta apertar o gatilho de uma espingarda calibre 12. É preciso estar preparado. É uma arma com poder de fogo muito bom, com poder de impacto para a área da segurança muito bom também, e que é necessário um bom treinamento. É para isso que eles estão aqui, para aprender na teoria e na prática. São servidores da Guarda Municipal de Porto Alegre. Um decreto publicado pela Prefeitura no começo do mês permite que a Guarda Municipal use todos os tipos de calibres previstos na legislação brasileira. Isso inclui armamento pesado, como a espingarda calibre 12. Antes, era permitido o uso de calibres 38 e .380. Agora, um lote de espingardas em número não divulgado por questão de segurança foi adquirido. Vamos utilizar em barreiras, né, para detectar veículos furtados, roubados ou fiscalização, com pessoas que estão extremamente prontas para agir. Este especialista em segurança defende o uso de armas, inclusive pesadas, na Guarda Municipal, mas alerta que elas são um perigo em mãos mal preparadas e não basta qualificar só o atirador. É importante que os mecanismos de controle social interno, por exemplo, a corregedoria, e inclusive externo, como as ouvidorias, estejam funcionando adequadamente e que o município esteja preparado para fornecer de modo permanente a capacitação adequada a esses servidores em particular, que portarão armas curtas e, sobretudo, as armas longas pelo seu potencial de lesividade. Muito bem, então vai ter muita polêmica sobre isso. 12h e 29 minutos, atenção! Começam amanhã os saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e as agências da Caixa Econômica Federal vão abrir 2 horas mais cedo. E isso vai se repetir no primeiro dia de saques de cada calendário de aniversário do trabalhador e também nos 5 dias úteis seguintes. Portanto, amanhã e durante toda a semana que vem, as agências abrirão às 8 da manhã. No sábado, as agências também vão funcionar das 9 da manhã até as 4 da tarde. Bom, nós temos algumas informações importantes para ajudar vocês nesse processo. A gente tem ouvido muito nos últimos dias sobre as novidades com relação às novas regras do Fundo de Garantia. Uma coisa que é importante, as regras tradicionais, elas vão continuar acontecendo. O que existe agora, o que foi anunciado há pouco tempo, são 2 modalidades que é importante a gente chamar a atenção. Uma delas é o chamado saque imediato ou emergencial. E a outra possibilidade é o saque aniversário. Nesse momento eu não vou falar no saque aniversário, porque essas regras do saque aniversário, elas só vão ser definidas a partir do dia 1º de outubro. Então, saque aniversário, vamos deixar um pouquinho de lado. O que é importante a gente chamar a atenção, portanto, estão aqui, como eu disse, o saque imediato, que a gente chama aqui o número 1, ou emergencial, e o saque aniversário, o número 2, esse é importante a gente deixar lá para outubro. O saque imediato, ou chamado de emergencial, isso é que é importante as pessoas entenderem, que elas vão poder retirar da conta, ou seja, serão disponibilizados para elas até o valor de R$500. Para quem isso? Para quem tem contas ativas e contas inativas. Isto acontece de maneira automática. Automaticamente cai na conta, isto para quem tiver a conta na Caixa Econômica Federal, a conta poupança, vai cair automaticamente. Nós temos aqui uma outra tela importante e isso eu quero chamar a atenção, que é essas telas que a gente está mostrando para vocês, a gente vai mostrando daqui para frente várias vezes para que cada um possa compreender, de maneira devagar, porque parece simples num primeiro momento e até não é complicado.
Mas como são muitos detalhezinhos, a gente quer aos poucos esclarecendo você que nos acompanha. Portanto, então, as regras para o saque do fundo de garantia, o imediato ou chamado emergencial. Então, para quem nasceu em janeiro, fevereiro, março e abril, já a partir de amanhã, sexta-feira, vai poder fazer a retirada. Mas, André, isso é para conta ativa ou conta inativa? O que são as contas ativas e inativas? As contas inativas são aquelas contas que todo trabalhador, carteira assinada, regido pela Confederação das Leis do Trabalho, eles automaticamente se cria uma conta do trabalhador na Caixa Econômica Federal para o recebimento do fundo de garantia. Também é importante a gente diferenciar isso, quem é correntista e essas contas que são ativas e inativas. Então, portanto, a partir de amanhã vão receber os trabalhadores que nasceram ali de janeiro a abril. Isso é uma pequena amostra. Diariamente, a gente vai explicando aos poucos para que todo mundo possa compreender, afinal, quem tem direito e como vai retirar. Entre na nossa página do Facebook, no SBT-RS Oficial, e ali a gente também vai respondendo alguns questionamentos de todos vocês. Agora, 12h33, confira o recado da Sorri Fácil para você. Olá, eu sou a doutora Vanessa Cabral e vim falar de sonhos. Você se sente inseguro usando dentadura, sofre com prótese solta e tem vergonha de sorrir? Chegou a hora de Taquara voltar a sorrir. Do dia 12 a 14 de setembro, acontece o plantão de implantes na Sorri Fácil de Taquara. As vagas são limitadas e eu estou aqui esperando a sua ligação. Nossa equipe de especialistas vai tirar todas as suas dúvidas, com diagnóstico digital de raio-x e scanner bucal, para você ter a segurança na hora de realizar o seu tão sonhado implante dentário. Então, agende já a sua avaliação na Sorri Fácil, mais perto de você, 0800 631 30 ou acesse www.sorrifacil.com.br. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. O esporte está chegando com o retorno do Internacional lá de Curitiba. Em seguida, aqui no SBT. Até amanhã.